Olá, meus queridos, que a luz do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um assunto que as pessoas discutem há séculos é a questão da liberdade. Nações entraram em guerra por causa dessa palavra, desse assunto. Liberdade, querendo liberdade. Quem foi escravo sabe disso. Sabe que é incrível, mas eu vi uma estatística num filme recente, que eu esqueci o nome, acho que é O Som da Liberdade, algo assim. E no fim do filme diz a estatística que existem hoje no mundo mais escravos do que quando isso era legal, era legalizado. Quando a escravidão era legalizada, existiam menos escravos do que hoje. Você já entendeu isso? Já dá para conceber, mas eu não vou entrar no assunto, porque não faz parte do meu vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai falar sobre a liberdade em Cristo. A liberdade oferecida especialmente pelos evangelhos. Então, muitos acreditam que os evangelhos estão em conflito com o Velho Testamento, mas muita gente acredita. Pessoas até que têm doutorado em teologia acreditam nisso. Veja que Martinho Lutero, ele disse que se provassem para ele que a carta de Tiago é inspirada, ele rasgaria o diploma de teologia dele, para vocês terem uma ideia. Ou seja, Martinho Lutero rejeitava a carta de Tiago. Então, por quê? Não, Martinho Lutero não recebeu tanta luz a ponto de entender o que Tiago estava dizendo. Muitos, eu sei, infelizmente, não receberam tanta luz para ver a harmonia do Velho Testamento com o Novo. É o mesmo Deus por trás de tudo. Muitos falam assim, o homem era salvo pela lei no Velho Testamento, agora ele é salvo pela graça. Isso é uma grande besteira, sabe? Desculpa, mas eu gosto de usar a palavra burrice nessa hora. Chega a ser burrice, tá? Então, não tenha pressa de afirmar aquilo que você não tem certeza em nenhum assunto, tá ok? Não é só nos assuntos bíblicos, não. Não tenha pressa em afirmar aquilo que você não tem certeza. Isso aconteceu comigo a semana passada, olha só. Fala rapidinho. Um amigo meu disse que o guitarrista Santana, o guitarrista mexicano, havia morrido. Ele contou para mim. Ele morreu. Aí eu falei assim, morreu? Já faz um tempinho já que ele morreu. Eu falei, poxa, engraçado que um cara tão famoso, eu nunca ouvi falar que ele morreu. Aí ele falou, e já faz um tempinho, peraí. Aí ele foi no Google olhar há quantos anos o guitarrista Santana havia morrido. E aí ele falou, acabei de matar o cara. Eu falei, ele tá vivo, ele não morreu não. Aí eu respondi, por isso que eu falei que eu não havia ouvido falar nada sobre o assunto, mas muitas pessoas afirmam assim, algo sobre um assunto, e você, na sua ignorância do assunto, você aceita. Eu já aceitei muitas vezes, uma pessoa afirmou com tanta veemência um assunto, como você não pode se defender, porque você não conhece daquilo, então você acaba aceitando como verdade, não é? Então, Lutero, ele começou a reforma, ele não encerrou a reforma. Então, havia muita luz que Deus precisava recuperar, não era nova luz. O que veio depois de Lutero até os nossos dias não é nova luz, é a recuperação da luz que sempre existiu. Entre Velho e Novo Testamento, sempre houve e sempre haverá harmonia para aqueles que buscam o entendimento, para aqueles que buscam o que Deus fala, não para aqueles que buscam o que o homem fala. Mas no assunto da liberdade, então, dizem assim, até Cristo as pessoas precisavam cumprir a lei, agora nós estamos livres da lei. Engraçado que em todo o governo mundial, em toda a história, os fora da lei
são os desobedientes, são os criminosos. E agora parece que esses evangélicos trouxeram uma novidade: liberdade na desobediência, ou liberdade para desobedecer. Eles afirmam categoricamente que nós estamos livres para desobedecer às leis que foram dadas no Velho Testamento, incluindo os 10 mandamentos. Incluindo os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, eles atacam especialmente o sábado. Nós vamos ter vídeos ainda sobre o sábado, mas especialmente o sábado. Então, aquele dia que foi abençoado, santificado e que Deus descansou, Gênesis 2, verso 3, eles dizem que é maldito. Olha só, o dia que Deus abençoou, os evangélicos falam que é um dia maldito. Né? Então, será que a graça de Cristo é isso mesmo? Ela trouxe liberdade para que a gente possa desobedecer? Então eles usam Mateus capítulo 5 e dizem assim, Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir mais. Então Jesus, na verdade, ele cumpriu a lei para dar liberdade para você desobedecer a lei? Isso faz algum sentido? Não faz sentido algum. Né? Anulamos a lei por causa da fé, né, ou por causa da graça? Romanos capítulo 3, Paulo responde, de maneira alguma. Antes estabelecemos a lei, ele diz. Então, a liberdade que Cristo nos dá é essa. Vou dar uns exemplos modernos. Liberdade do adultério, não é no adultério. Nós somos livres do adultério. Estamos livres do roubo. Nós não roubamos, nós que servimos a Cristo. Estamos livres da idolatria. Estamos livres do cigarro, da bebida alcoólica, dos vícios, de um modo geral. Entendeu qual é a nossa liberdade em Cristo? Nossa liberdade em Cristo é livre do pecado, livre daquilo que ofende a Deus, livre daquilo que realmente nos destrói e nós pensamos que é maravilhoso. Que pena que as coisas estão tão acabadas, que a apostasia entre o povo de Deus seja tão grande, que eles se misturem dessa forma. E agora, eu peço, pelo amor de Deus, abra a sua mente. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida. Por favor, entenda. Eu estou falando de vida. Não estou falando de que igreja que você vai, abra a sua mente. Estou falando da vida espiritual. Eu estou falando que essas práticas de desobediência, elas não te tiram da igreja, elas te tiram do céu. A desobediência te arranca das mãos de Cristo. A desobediência te arranca da salvação. Ela tira a salvação que está com você e leva embora. Não tem salvação na desobediência. Nunca teve e nunca terá. Alguns pegam o ladrão na cruz e colocam ele como exemplo de uma pessoa que não obedeceu e foi salva. Mas ele não teve nem tempo de obedecer. Agora, se você põe na balança o ladrão na cruz e do outro lado, aí você põe Moisés, você põe Daniel, você põe Abraão, os patriarcas, os profetas, e aí, não, mas o ladrão na cruz é melhor do que eles. Ou você diz que Moisés foi salvo pela lei. Você diz isso? Você ensina isso para as pessoas, que Moisés foi salvo pela lei? Você está muito enganado. E isso vai trazer sérias consequências para a sua vida. Agora, vamos ao lado prático, que é o lado que eu gosto, o lado filosófico, né? É um lado que você pensa, que o Espírito Santo te dá para você pensar, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Os testemunhas de Jeová, eles são proibidos filosofar, né? Eles só pode seguir o que o líder ali fala, e se a pessoa tiver um insight um pouquinho além daquilo que eles falam ali, não é aceito. Tem que ser de acordo com o que está nos livros deles, nas sentinelas. Uma vez eu já falei isso no canal.
Uma vez eu perguntei para uma mulher, quantos anos a senhora é testemunha de Jeová? 40 anos. E a senhora, nesses 40 anos, aprendeu alguma coisa só entre a senhora e Deus, que a senhora não tem aprendido lá no Salão do Reino? Aí a discípula dela que estava lá, não. Tudo que nós aprendemos é com eles lá. Falou assim com orgulho. Achou que eu ia ficar feliz de saber disso. Olha, eu já frequentei igreja e eu aprendi muita coisa entre eu e Deus. A maioria, eu diria até. Sabe, ali, no silêncio do teu quarto, da tua cozinha. Eu estudo muitas vezes na minha cozinha, na minha sala, ou às vezes num jardim, num parque. Deus falando comigo, eu falando com Deus, eu questionando e Ele respondendo na palavra. Na palavra. Então, olha só o que eu vou perguntar para você agora. Satanás gosta da obediência ou da desobediência? A lei de Deus, hoje, depois da cruz, está nas mãos de Satanás ou está nas mãos de Deus? O que você acha? Satanás fica feliz de ver uma pessoa desobedecer ou ele fica triste? Agora eu vou entrar no campo evangélico um pouquinho. Eu não faço parte. Satanás fica feliz de ver um evangélico supostamente na graça pecar, desobedecer? Porque o evangélico fala, não, eu estou livre em Cristo, eu não estou debaixo da lei. Então ele está debaixo do pecado, porque não tem duas, ou mais de duas alternativas. Ou você está embaixo da obediência, representada pela lei, ou você está embaixo da liberdade, representada pela desobediência. Romanos 8 é bem claro. Eu não sei por que não lê esse texto, eu nunca vejo eles lerem esse texto. A mente que não é guiada pelo Espírito, Romanos 8, não está sujeita à lei de Deus, porque em verdade ela não pode ser. Veja, a mente que não tem o Espírito Santo cuidando dela, ela não se sujeita à lei de Deus. Então, quando você está brigando com a lei de Deus, você está brigando com o próprio Deus. Não dá para separar. A lei de Deus é o caráter de Deus. Consegue entender isso? Se você não consegue, continua aqui no nosso canal, porque nós vamos explicar muito claramente. A lei de Deus não foi algo criado. A lei de Deus é uma expressão do que Ele é. A lei expressa o que Ele é. Qual é a melhor expressão que nós já vimos de Deus? Jesus Cristo. Está escrito lá em Hebreus. É a melhor expressão, a melhor manifestação, a maior de todas as revelações do caráter de Deus é Jesus Cristo. E como os próprios dizem, os próprios que são contra a lei dizem, Jesus cumpriu a lei. Agora eu vou encerrar com uma coisa bem interessante. Eles dizem que obedecer à lei é escravidão. E eles dizem que Jesus obedeceu à lei. Então ele foi escravo. Você está entendendo o tamanho do absurdo? Vou repetir. Eles dizem que obedecer à lei é escravidão. E eles mesmos afirmam que Jesus obedeceu à lei. Então ele foi escravo. Só que a palavra diz que não houve ninguém mais livre do que Cristo. Hebreus diz assim, eu fui ungido com alegria, com gozo, acima dos meus companheiros. Está falando de Jesus. Eu me deleito em fazer a tua vontade. Ó Deus, a tua lei está escrita no meu coração. Isso é tudo texto bíblico. Tudo texto bíblico. Se você quiser debater comigo, eu te dou texto de Salmo que diz assim, eu amo a tua lei. Agora eu quero que você me mostre um justo, um patriarca, um profeta, um discípulo, dizer assim, eu odeio a tua lei. Eu quero que você me mostre. Então, meus amigos, vocês que estão aqui, estão me acompanhando, é porque confiam que esse canal está fazendo a vontade de Deus, está divulgando a mensagem de Deus, e nós estamos aqui para também desmentir muitas mentiras que são ditas por aí,
porque elas afetam a nossa vida espiritual. Liberdade é em Cristo. Liberdade é na obediência aos mandamentos de Deus. Aí você tem liberdade. Quem está, é lógico que no Brasil é um país corrupto, mas teoricamente, quem está preso é quem desobedeceu à lei. E quem está livre é quem obedeceu à lei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos o teu poder para guardarmos tudo que a tua palavra ensina. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu peço, deixe seu like, compartilhe o máximo que você puder, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore conosco, em nome de Jesus. Amém.